Olá, hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 1 do nosso livro Araribá Mais História do sexto ano. Nós vamos começar com o questionamento: o que é história? História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados, o estudo das ações do homem no tempo e no espaço. Então a história ela não vai estudar somente os acontecimentos passados, mas ela também vai estudar a ação, o que o homem produziu no tempo e no espaço. Qual foi a evolução do homem durante todo o tempo que ele esteve aqui na Terra, quais foram as modificações que ele fez no espaço onde ele vive. Então a história não vai estudar somente os acontecimentos, mas ela vai estudar todo o desenvolvimento, todo o processo que a humanidade vem fazendo durante a história de todo o mundo. E para nós estudarmos a história, nós precisamos de uma pessoa. E essa pessoa, ela se chama historiador. O historiador, ele vai estudar o passado a partir de perguntas e dúvidas que surgem no nosso presente. Por exemplo, como surgiu a democracia, como surgiu o cristianismo, como surgiu o futebol, como surgiu o carro, o avião, ou até mesmo o computador, o celular que nós estamos utilizando. Então o historiador, ele vai, através de perguntas que muitas das vezes estão no meio da nossa sociedade, dúvidas que surgem em meio ao presente, ele vai buscar no passado para responder às nossas dúvidas. Porque, por exemplo, como a democracia, o cristianismo e a maioria das coisas que nós vemos hoje não são coisas novas que surgiram no nosso tempo, que nós já temos o conhecimento. São coisas que surgiram há muitos anos atrás. E para nós termos esse entendimento desses objetos, dessas coisas que estão aí na sociedade, que surgiram há tanto tempo, nós precisamos do historiador. São pessoas que vão lá e pesquisam em fontes e trazem uma resposta esclarecedora para cada um de nós. Então nós vamos ter exemplos de coisas que foram, hábitos que foram mudados durante a história. Estudar os acontecimentos do passado nos ajuda a compreender como era a vida das pessoas que vieram antes de nós e a perceber quais os costumes e práticas do modo de vida delas mudaram e quais permanecem. Então, a história ela vai nos ajudar a entender melhor a vida das pessoas que vieram antes de nós e também vai nos nortear a que caminho nós devemos ir segundo os passos que essas pessoas tomaram antes de nós. Então nós vamos ver aqui os exemplos. Nós temos um mapa de papel. Hoje é muito pouco usado. Por quê? Porque nós temos a evolução para o GPS. Então muitas pessoas hoje preferem usar o GPS, que pode estar instalado em seu celular, ou você pode comprar e colocar no seu carro, então fica ali prático. Ele mesmo vai direcionar, você não precisa ficar lendo, você pode estar ali dirigindo e ele falando, vira para a direita, vira para a esquerda, vai reto, a outros 300 metros, você faz isso, você faz aquilo. Então, isso foi um dos hábitos, um dos costumes e práticas que as pessoas há um tempo atrás tinham, que hoje já não tem mais, que é o uso do mapa de papel para se orientar. Nós vamos ter também cartas, né? As cartas antes eram muito usadas, mas hoje ela foi substituída por e-mail, como nós vemos aqui o exemplo aí na sua tela. Então assim, você escrevia as cartas e levava dias, dependendo do lugar, meses, para poder chegar até o destino. Só que com hoje o auxílio da tecnologia, da internet e com todo esse mundo avançado que nós estamos vivendo de tecnologia, nós temos o e-mail, nós temos o WhatsApp, nós temos o Messenger, que você quer passar uma informação e chega em questão de segundos a qualquer lugar do planeta. Então, assim, as cartas também foram substituídas pelo e-mail. Então, não é mais uma coisa tão comum de se ver. Não é que não exista, sim, porque ainda tem pessoas que fazem uso, mas é uma coisa mais rara de se ver nos dias de hoje, com tanta tecnologia. Então nós vamos aprender agora um pouquinho sobre fontes históricas.
Fotografias, cartas, livros, músicas, objetos, etc. Quando são utilizados pelo historiador em suas pesquisas, essas marcas deixadas pelas pessoas recebem o nome de fontes históricas. Então, os livros, cartas, as pinturas rupestres que nós podemos ter conhecimento, que são desenhos feitos nas paredes das cavernas, tudo isso são considerados como fontes históricas, como fonte de conhecimento para nós buscarmos respostas para as perguntas que podem ou já surgiram no nosso meio. Então, elas podem ser classificadas, essas fontes históricas, em fontes históricas materiais e imateriais. No caso, nós vamos aprender um pouquinho a respeito do que são fontes materiais e fontes imateriais. Então, nós vamos ler, nós temos os livros como fontes históricas materiais, fotografias, roupas e cartas. Então, nós vamos ver que as fontes materiais vão ser livros, fotografias, cartas, tudo que é palpável, tudo que se pode pegar, né? Vamos colocar assim, uma casa antiga, um prédio antigo, são fontes históricas materiais. No caso, nós podemos tocá-las. E nós vamos ter fontes históricas imateriais. Nós vamos começar pela dança. Aí nós vemos os capoeiristas, e a capoeira ela é considerada uma fonte histórica e material. Mas nós também vamos ter memórias, lendas, línguas e crenças. Então, tudo isso são considerados também como fonte histórica, como um lugar onde nós podemos buscar o conhecimento para sanar algumas dúvidas. Aqui eu fiz um esqueminha para que vocês possam entender um pouco melhor a respeito disso. As fontes históricas no passado só eram considerados documentos oficiais como fonte histórica e emitidos pelo Estado. No caso, esses documentos oficiais são documentos que são emitidos pelo Estado, pelo governo. Então, as fontes históricas que hoje nós conhecemos, elas não faziam parte do contexto, né, há um tempo atrás. Não era considerado como fonte, como lugar seguro de buscar conhecimento para responder às dúvidas. Então, continuando o esqueminha, nós vamos ter aqui as fontes históricas no nosso presente. Então, a fonte histórica hoje, na nossa atualidade, ela se divide em duas, como que eu posso dizer? Em duas vertentes, materiais e imateriais. Né? No passado, ela só era material e somente o documento oficial, que era considerado seguro para você ir lá e buscar a respeito de determinado assunto. E hoje não, hoje as fontes imateriais como memória, como as lendas, as danças, fotos, roupas, livros, tudo isso é considerado fontes históricas, mesmo que para alguns, né, ainda não seja o suficiente para ser conclusivo. Então hoje a gente consegue, hoje no nosso presente, todas essas fontes, ela é considerada fontes históricas. Ela sim é confiável na memória, na lenda, na dança, no costume que foi passado de pai para filho, nos livros, nas fotos. Então não precisa ser mais só um documento oficial. Então, nós vamos terminar nossa explicação, nossa aula por aqui. Eu espero que você possa ter conseguido entender o que são fontes históricas, o que é história, qual a importância de história para a nossa vida. E agora eu quero passar com vocês as atividades que estão aí no PET, que eu acredito que vai ter algumas dúvidas a respeito, então eu quero trazer para vocês alguns esclarecimentos para que possa facilitar a realização da mesma. Então vamos lá, atividade 1. Leia sobre a importância de estudar e compreender a história. Então nós vamos ler aqui esse pequeno trecho onde fala da importância de nós estudarmos e compreendermos a história. Estudar a história é apropriar-se do resultado da ação dos homens no tempo.
Então, apropriar-se significa você pegar, você receber. Estudar a história é você receber o resultado da ação dos homens no tempo. Cada indivíduo tem a sua memória pessoal. Cada sociedade constrói a sua memória coletiva. Então, cada um de nós vamos ter a nossa memória individual, a nossa memória pessoal. Mas a nossa memória junto, ela constrói a memória coletiva, que é a memória da nossa sociedade. Os acontecimentos sociais e as paisagens nem sempre foram como vemos hoje. Então, a maioria das coisas, não vou dizer que nada, mas a maioria das coisas não está como era há 2000 anos atrás. Porque o homem, ele foi modificando, ele foi transformando. Então, o estudo de história é fundamental para entendermos a nossa realidade. Então, o estudo da história ele é fundamental para que nós possamos entender por que temos, vamos supor, o aquecimento global, por que surgem tantas doenças, ou porque o ambiente está tão poluído. Então, a história ela serve para isso, para nos orientar, para nos nortear sobre esses questionamentos. Como em toda ciência, o estudo da história pode encontrar várias respostas. Cada uma delas é uma interpretação do passado. Cada fato tem um tempo histórico que pode ser de curta, média ou longa duração. Então, cada tempo histórico vai ter um tempo aí, seja ele de curta duração, de média ou de longa. Então, vamos lá. Após ler as informações acima, que foi esse texto que a gente acabou de ler, converse com seus pais ou responsáveis sobre esse assunto e responda as perguntas abaixo. Letra A. Qual é a sua história? Você vai fazer para mim, no seu caderno de história, né? Eu quero frisar para vocês que todas as atividades do PET têm que ser feitas no caderno de história, porque ao voltarmos, né, ela pode ser avaliada e nós vamos listar, vamos olhar e provavelmente vamos avaliar. Então, assim, você vai escrever no seu caderno qual é a sua história. Ah, mas como assim, Elisa? Qual é a minha história? Você vai escrever o ano que você nasceu, quem são seus pais, seus avós, uma curiosidade importante sobre você. Você vai escrever a sua história, tá bom? E depois você vai fazer a sua linha do tempo. Qual que é uma linha do tempo? Aqui eu coloquei para você um exemplo como é uma linha do tempo. Você vai pegar anos importantes na sua vida e vai traçar uma linha. Eu quero 7 eventos, né? Como tá aqui, 7 eventos. O que você vai colocar aí pra mim? Vamos supor, o dia que você nasceu, como tá aqui no meu, primeiro passo, primeiro dia de escola, quando você ganhou uma bicicleta. Você vai colocar coisas que você considera importantes na sua história e na sua vida. Então você pede, se não conseguir fazer sozinho, pede auxílio do seu pai, de sua mãe, para que você possa realizar essa linha do tempo. Eu quero com 7 eventos. No caso, você vai fazer 7 pontinhos desse aí, com 7 anos da sua vida, falando coisas que foi importante em cada ano. A letra B. O que você faz é importante para a história? Então, com base no que nós lemos, com base no que eu expliquei, você é importante para a história? Você se considera importante? Nós vamos voltar um pouquinho, lembrar no que a gente leu, que nós temos a nossa memória individual, mas que a nossa memória, com a memória dos nossos pais, com a minha memória, ela forma uma memória coletiva, correto? Então, já vai te ajudar aí para responder a letra C. Será que a sua história é importante para a história do nosso país? Então, pensa aí, é resposta pessoal, tá? Não é só sim ou não. Você vai colocar o sim ou não, mas vai justificar por que você acha isso, que sua história não é importante, ou por que você acha que sua história é importante. 2. Imagine que uma pessoa perdeu a memória. Como responderia a pergunta quem é você? Seria difícil, não é mesmo? Então, a atividade 2 é para você imaginar como seria você perder a sua memória e uma pessoa chegar para você e perguntar quem é você e você não saber falar quem é seu pai, qual é seu nome, onde você mora, né? E dessa mesma forma acontece com as sociedades. A preservação da memória e o estudo da história são importantes para sabermos quem somos e conhecermos melhor nossa identidade.
Então, é uma atividade de reflexão, tá? Você vai refletir aí qual é a importância, se realmente a história tem importância para os estudos, para a nossa vida em si, né? Porque como nós aprendemos, como nós vemos aqui em cima no enunciado da atividade, será que seria fácil você responder quem é você, quem é seu pai, se você não tem a sua memória? Então a história é isso, é a memória de várias pessoas que é contada por outras. A atividade 3 tem esse link aqui que eu vou estar disponibilizando aí no WhatsApp para que vocês possam estar entrando e assistindo o vídeo. A atividade 3, você vai fazer o quê? Os registros históricos nos ajudam a entender melhor como é o presente, como o presente foi construído pela ação dos homens. Através da memória de Guilherme Augusto Araújo Fernandes, escreva abaixo a importância da preservação da memória e da história de cada um. Então você vai assistir o videozinho aí e com base no que eu falei, com base no vídeo, você vai responder aí. Se você acha que escrever abaixo, né, a importância da história, da preservação da memória e da história, tá? Você pode escrever no seu caderno qual a importância, o que você acha disso aí, de preservar a memória e a história de cada um, tá? Então, essa foi a nossa teleaula. Espero que eu possa ter esclarecido alguma das dúvidas, se porventura ter surgido aí durante a teleaula que ouvi mais cedo. E qualquer dúvida, estarei aqui no grupo. A questão também das referências bibliográficas, né? Eu fiz com base no capítulo 1 do nosso livro, Araribá Mais História, do 6º ano. E eu recomendo a leitura das páginas 12 a 21, tá ok? Então, até a nossa próxima teleaula. Um abraço e fique com Deus.